Rapaziada, o Flamengo perdeu aí pela Libertadores. O Central Córdoba, que é um time que nem existe, mas o Flamengo conseguiu essa proeza. É um time que não consegue fazer gol, é impressionante. A dificuldade é o nosso Kryptonita. Chegou dentro da área, os caras perdem completamente a sanidade. Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal lá da Jovem Pan falou aí sobre a derrota do Flamengo por 2-1. E o link do vídeo completo para você assistir vai estar aqui na descrição. Vamos lá ver o que o Pilhado falou sobre a derrota do Flamengo. E eu posso falar, porque eu sempre elogio. Para mim, hoje, o maior culpado disparado por esse vexame no Maracanã foi o Felipe Luiz. Que jogou, inclusive, uma sequência que ele poderia igualar o Jorge Jesus no lixo, desmerecendo o adversário, desmerecendo a competição e desrespeitando o seu torcedor, Rodrigo Viga, que esse discursinho patético, priorizar brasileiro, fique na Europa. Ele que priorize lá o campeonato português quando ele jogar com o Benfica, ele que priorize lá o campeonato ucraniano quando ele estiver no Shakhtar, porque no Flamengo isso não combina. Não vai. Pode dizer que brasileiro é prioridade, mas poupar time em Libertadores por causa de brasileiro ou de qualquer outra coisa, isso não existe, Viga. Pilhado, eu concordo com você em gênero, número e grau. Também acho que o Piperno, apesar do sarcasmo, da picardia, né? Ele foi muito feliz nessa ação complementar de tudo que você já tinha dito, e o Bruno também. Mas o que mais me preocupa de toda essa história, desse enredo que a gente viu hoje aqui no estádio do Maracanã, é me fazer lembrar dos últimos 2 anos de Libertadores da América do Flamengo. Por que eu estou dizendo isso, Pilhado? Porque o Táchira é um nada, é um nano time de futebol em nível de América do Sul. O Córdoba, que foi o campeão da equivalência lá à Copa do Brasil da Argentina, também é um pequeno emergente do futebol sul-americano. E o Flamengo, num grupo fácil, moleza, mais uma vez, se não acordar, se não ficar esperto, vai repetir a história de fracasso, de vexame e de atuações patéticas dos últimos anos na principal competição, aquela que o torcedor fica aguardando, esperando e contando os dedos, que é a Libertadores da América. Quem não lembra do Flamengo diante de Alcas e Nublense? Quem não lembra do Flamengo diante de Palestino, Milionários e Bolívar? A história vai precisar se repetir pelo 3º ano consecutivo para que o Flamengo aprenda de uma vez por todas a jogar Libertadores da América como gente grande, como homem, com aquilo roxo, Pilhado. Porque o que houve hoje foi soberba, foi desprezo, foi menosprezo de um Flamengo que já vinha dando sinais de que o tropeço estava na iminência de acontecer. Ou a atuação contra o Táchira foi boa na estreia da Libertadores da América? Ou a vitória sobre o Vitória lá na Bahia, na Bacia das Almas, também foi de encher os olhos. Então, Felipe Luiz, vamos jogar com dignidade, vamos jogar com hombridade, vamos jogar respeitando quem está do outro lado. Isso significa dizer, botar em campo quem o Flamengo tem de melhor. E ao ceifar o principal canal de ataque, o principal canal ofensivo do Flamengo, o senhor Felipe Luiz, com a anuência de boto, de cardume, de baleia, de tubarão, seja lá quem for, acabou dando chance ao adversário. Porque todo mundo sabe, Pilhado, quem assiste um pouquinho de Flamengo, basta um jogo só, para saber que o principal corredor do Flamengo é formado por Wesley e Gerson. Gerson e Wesley. Quando você entra com o Varela e qualquer outro jogador no setor do meio de campo, de uma vez só você ceifou o principal corredor de ataque do Flamengo. Não à toa, o Flamengo virou o primeiro para o segundo tempo, perdendo pelo placar de 2-0. Então é hora de aterrissar, é hora de pisar no chão, entender que o Flamengo não é uma Ferrari, não é uma super máquina, é o melhor elenco do Brasil disparado, mas tem alguns jogadores também, meu caro Pilhado, a gente não pode deixar de dizer isso, que tem que jogar bola. O Wesley não jogou bem, o Gerson também não jogou bem, tudo bem, mas continuam sendo os principais jogadores ofensivos do Flamengo. Agora e o Arrascaeta? Quando é que a diretoria do Flamengo vai começar a pensar num processo de transição para o Arrascaeta? O Alexandre foi muito mal hoje, o Léo Pereira também foi muito mal. Então, o Flamengo foi mal desde o vestiário, desde a concepção do treinador. Felipe Luiz, me desculpe, mas dessa vez vai tomar a bordoada porque merece. Foi mal coletivamente e muito mal individualmente. No momento,
em que o Flamengo já não vinha bem nas últimas 2 partidas. Então, vamos deixar a poeira baixar e analisar de forma crítica, de forma analítica e ver que esse Flamengo precisa amadurecer, pilhado. Não, é o que eu falo. O cara tá com um prestígio absurdo. O cara tá cheio de moral com a torcida, cheio de moral com o clube, com os jogadores. Cara, o que leva o cara a pensar, pronto, eu vou arriscar agora esse prestígio. Tô tão bem, agora eu vou jogar fora grande parte desse prestígio com uma decisão idiota. Eu não concordo não com essas análises aqui, porque se o Felipe Luiz tem alguma culpa é de não colocar esses jogadores da frente pra finalizar no gol, porque eu repito aqui, cara, o nosso maior problema, o nosso maior inimigo é o gol. O Flamengo não jogou mal contra o Vitória, o Flamengo não jogou mal contra o Internacional, o Flamengo articula bem as jogadas, o Flamengo cria muito bem as jogadas. Nosso maior problema é o gol, esse aqui, ó, o gol. Aquele negócio que o goleiro fica assim no meio, tem um travessão e 2 traves. É o nosso maior inimigo, cara. Os jogadores entram ali dentro e esquecem como que finaliza no gol. Então, sei lá, o Flamengo poderia postar um vídeo dos jogadores treinando finalização pra mostrar pra gente que eles estão treinando. Porque assim, parece que eles não treinam finalização. E aí é o problema que tá acontecendo no Flamengo. O Juninho erra muitas chances, apesar de eu acreditar, os torcedores tem todo o direito de dizer não acredito, eu acho que ele é ruim mesmo, ele erra tudo. Eu ainda dou o benefício de acreditar, né? Eu acredito que o Juninho possa ainda render no Flamengo. O Michael faz muita firula. Você lembra ali que ele recebeu uma bola contra o Vitória, ele tentou limpar um cara ali, o goleiro já tava no chão, ele ainda tentou driblar o outro jogador, cara, pelo amor de Deus. Tem que finalizar no gol. E aí o Gerson também, ele é muito bom, constrói muito, chega na frente do gol, ele quer fazer um golaço sempre. E aí também vem o outro lado, Luiz Araújo, tá chutando pra todo lado, ele que chutava muito bem, fazia boas finalizações, agora tá chutando do lado esquerdo, do lado direito, pra cima, pra todo lado, só não acerta é o gol, né? Hoje ele acertou o gol, mas foi uma bola muito fraca. E o único ponto positivo desse jogo é a volta do Pedro. Assim, as críticas do Felipe Luiz, eu acho que elas estão sendo muito pesadas, porque assim, o time tá criando, gente, o time tá criando muitas chances, o Flamengo tá criando chances por todo lado, não é um lado esquerdo, não é um lado direito. O gol do Flamengo sai do lado esquerdo com o Wesley. O gol do Flamengo sai do lado direito com o Cebolinha. Ora com o Luiz Araújo, criando até ele que deu o passe para o Bruno Henrique. Ora sai com o Cebolinha pelo lado direito. Ora sai pelo centro, lances pelo centro de lançamento. Então o Flamengo cria várias situações de gol. O Flamengo não tem um lado que sai mais chances. Agora você já pensou? O time ia perder de qualquer jeito, gente. Com o time titular ou o time reserva. Porque a gente não faz gol. Esse é o problema, a gente não consegue fazer o gol. Se a gente tivesse entrado com titulares, os dito titular, que eu acho que todo mundo é titular, mas... E a gente perde esses jogadores, como o Gerson, que tá vindo de uma sequência muito grande, e ele sai lesionado. E se a gente perde o Wesley, lesionado, com desconforto para enfrentar o Grêmio, a gente ia sair perdendo o jogo e perdendo jogadores lesionados. Os jogos, ele é feito de 2 etapas. Uma hora a gente vai atacar e outra hora a gente vai defender. Quando a gente atacar, a gente tem que ser letal, e quando a gente defender, a gente tem que defender bem. O Flamengo perde muitos gols, fica desconcentrado normalmente, e aí quando pega um time melhorzinho, como foi o caso do Internacional, é só você prestar atenção. O Flamengo começa com muito volume, perde várias chances, o time fica desconcentrado por várias chances perdidas, e quando recebe um ataque, tá desorganizado, toma gol. Eu tô bem triste também, eu até custei fazer esse vídeo porque eu tava tentando chegar o mais tranquilo possível pra passar pra vocês também. O Felipe Luiz, apesar de ter escalado o time de reserva, o Felipe Luiz não tem culpa. Se tiver uma culpa aí é por não botar os caras pra treinar a finalização. O time não é horrível, gente, o time não é horrível. O nosso maior problema, cara, é o gol. Se você curtiu o vídeo, cara, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.